perigo. Talvez eu não tenha chegado ainda, mas eu vou antecipar se for o caso. Então, você já passou. Quando você leva um espírito para o futuro, ou para o passado, você tem que te recomendar a ele que vá devagar dentro dessa viagem que ele faz. Porque é a mesma coisa que você está com um caminhão carregado de tijolo, você freia, aquela carga vem todo dia em cima da cabine e mata o cara. Ele vira um ovoide. Exatamente. E é a lei do choque do tempo. A lei do choque do tempo. Sim, Glauber. Eu vi que você deixou quando tem que ir devagarzinho, senão você trazer ele novamente presente. Isso. Quando leva ao passado, se nós estamos simplesmente fazendo uma sondagem em nível de consciência para que ele perceba, e não estamos, na verdade, fazendo explorização de memória, é aconselhável trazê-lo novamente para que não fique aquela impressão tão forte e traga ele para esse momento ou não? Sim, tem que trazer. Então, aí é onde vem a lei. Tem que trazer. Seja para o futuro ou para o passado. Você tem que trazê-lo para o momento atual. É conduzido mesmo. Ida e volta. Você vai dar o comando para ele. Retorne aqui para o dia de hoje. Inclusive nós frisamos, os médiuns que trabalham conosco, frisamos a data. Vem aqui para o dia de hoje, dia 4 de maio de 2017. A gente frisa até a data. Peso, idade e altura atual. É para você vir plenamente, absolutamente para esse momento. Por quê? Porque senão vai acontecer o que o mestre falou. O choque é tão forte que esse espírito, ele há uma quebra energética tão grande, um choque energético tão grande, que ele desintegra os seus corpos, o seu corpo inferior, que é o corpo astral. E aí ele sofre o processo de ovoidização. Ele perde a personalidade. Perde. Exatamente. Ele perde a personalidade. E aí o que acontece? Se você deixar que isso aconteça, você vai estar perdeu um irmão e adquiriu karma. Porque você deixou a sua, exatamente, você deixou a sua responsabilidade de lado. Aí é um homicídio culposo. Você foi, né, vamos dizer assim, lá é negligência, imprudência e imperícia. Aí você foi imperito porque você não conhecia as técnicas direito, né? Você foi negligente, né? Você foi imprudente porque você utilizou uma técnica que você não tinha conhecimento, não tinha domínio sobre ela. Então é muito importante, gente, que você traga ele de volta, seja futuro ou seja passado. Traz ele aqui para o presente. Muito importante. Porque eu já expliquei para vocês que o ser, ele perde o corpo astral em duas situações. Quando ele cai ou sobe, não é? Quando ele ascensiona, ele perde o corpo astral. Ele vai perdendo. E quando ele cai também, que aí é essa lei aqui que eu vou falar para vocês. A 11ª lei, a lei da ação telúrica. Então é muito importante que você não acelere essa lei aqui. Que você traga ele bonitinho aqui para o presente. E que inclusive, se o corpo dele já estiver sofrendo a ação telúrica e já estiver se decompondo, mas ele aceitou a sua ajuda, ele cedeu a sua doutrinação, você pode reconstituir esse corpo. Aí você vai utilizar as técnicas de reconstituição, de tratamento, para reconstituir o corpo dele, para que ele fique bem. Aí é aquela situação que eu falei para vocês, do espírito que teve o corpo dele reconstituído. Aí ele foi e falou assim, nossa, vocês são anjos? Porque para dar conta disso, nossa... Então é muito importante que você faça isso. Pergunta? Como quando você vai analisar para o futuro, é uma hipótese, eles sempre acreditam? Sempre acreditam. Já aconteceu de espírito virar e falar assim, isso é magia negra, isso aí é ilusão, vocês estão fazendo isso
para eu acreditar nesse trabalho de vocês. Já teve espírito, isso é hipnose, você está me hipnotizando. Aí a gente faz questão justamente daquele papel que eu falei. Por isso que eu não gosto do espírito, eu ponho ele para sentir. Eu ponho ele. Você está achando que é brincadeira minha? Então, observa, sente o que está acontecendo, vai lá no fundo da sua alma. Você acha que isso é hipnose? Você acha que é brincadeira? Nós não estamos aqui brincando. Aqui a verdade vence a mentira, a luz vence as trevas. E aqui quem ri é compelido a chorar. E aí ele chora lá no futuro, chora, mas chora com força mesmo. Então, já aconteceu deles acharem que era hipótese. Mas aí, justamente pelo fato de você poder usar essa ferramenta de fazer ele sentir, de ele vivenciar aquilo ali, aí ele tem plena certeza de que é realmente aquilo. Daí, por mais assim, dificuldade que ele tem de entendimento do espírito, principalmente o espírito que mexe com trevas, com magia, eles têm o conhecimento iniciático. Tem. Então, primeiro, eles sabem ver se você está sendo honesto. Eles percebem. E eles olham também se você tem moral para dizer o que você está dizendo. Isso, exatamente. Eu acho que a primeira coisa que presta atenção, senhores doutrinadores. A primeira coisa que o Espírito olha é você. Mas depois te ouvir. Você está falando a verdade? Isso você tem moral pra aí, dizer. já vi caso de o espírito virar para o doutrinador falar assim: você está assediando ela. Quem é você para vir falar em assédio? Se você assedia as irmãzinhas do centro tudinho, você vai dar passe nelas? Você dá passe assim. Quem é você? É verdade. Quem é você para vir dar lição em mim? Nossa, é vergonha. Daí, pela dificuldade de falar, por exemplo, com um espírito que já está em estado de ovoide ou de zoantropia, ainda dá para a gente voltar aí no tempo que ele tinha um corpo, tentar doutrinar e replasmar ou plasmar o corpo? Com certeza, aí existe um processo de transmutação. Exatamente. Você vai reconhecer a sua condição de filho de Deus, trazendo a sua forma hominal, perfeita e saudável. Vamos transmutar agora essa forma de licantropia ou de zoantropia. Vamos retirar isso aí tudinho e vamos trazer a sua forma humana. Você é filho de Deus, você é um homem. Traz. E aí ele fica feliz demais. Às vezes, a princípio, ele desacredita, ele acha que é impossível, né? Desculpe, talvez eu não tenha entendido. A licantropia, a zootropia, tudo bem. Ferro, feijão, graças a Deus. Certo. Agora veja bem, o ovoide está implantado no consulente. Certo. Eu vou pegar aquele ovoide. Eu tenho a intenção e disponibilidade de tempo e médico. Eu vou pegar aquele ovoide, eu vou colocar aquele ovoide no médico incorporado e vou fazer esse trabalho. Eu vou conseguir recuperar esse ovoide? Olha, com relação aos ovoides, a gente sempre faz o seguinte: a gente pede a espiritualidade, sempre assim, pede a espiritualidade para criar aquilo que coloca os bebês quando eles nascem prematuros, tipo uma estufa ou incubadora. Pede a espiritualidade para criar uma incubadora. Pede a espiritualidade para criar uma incubadora e coloca esse ovoide dentro dessa incubadora e ali... Oi? Vai gerar. E ali, exatamente, ele vai receber as energias para gerar um corpo para ele. Você encaminha ele para o plano espiritual como o ovoide dentro do incubador. Exatamente. Não. Por quê? Porque esse ovoide, quem já leu Cidade dos Espíritos aqui, gente? Bem, lá no Cidade dos Espíritos, eles narram uma situação de tratamento de ovoides assim. Esses ovoides, do Robson Pinheiro, narrado pelo Ângelo Inácio, ele conta a história, inclusive, de um casal que vive em Aruanda, que eles se ofereceram, a mulher se ofereceu para gerar um espírito ovoide no ventre dela. Ali,
lá no plano espiritual, ele passa por várias gestações a nível espiritual para ir reconstituindo os corpos dele. Até chegar num ponto em que há a possibilidade de ele vir para uma gestação no plano material. E essa gestação no plano material não vai ser uma só. Ele vai passar por várias. Ele vai passar por uma em que ele vai durar ali um mês. Aí depois ele vem numa que ele dura 3 meses. Vem numa outra que ele dura 6 meses. Até que os corpos dele a nível físico vão conseguindo ser moldados. Abortos espontâneos. Isso, abortos espontâneos. Abortos espontâneos. E aí, muitas vezes, há o aconselhamento para aquelas mães que tem o aborto espontâneo e depois fica assim, chorando, né? O que eu fiz de errado? Aí a gente sempre fala para ela, olha, ele ficou o tempo que ele precisava com você. Ele precisava sentir o seu amor, ele precisava do seu sangue, ele precisava do seu DNA, ele precisava da sua energia. Então não se preocupe, não se preocupe. Então ele vai passar por esse processo. Ícaro Redivivo, a história de Santos Dumont. Exatamente. Quem quiser pegar ele, todo esse processo. O Ícaro Redivivo. Então, com a ovoidização, eu pessoalmente não conheço nenhum caso de que foi bem com o ovoide nesse sentido de recuperação. Ele faz um encaminhamento só. Exatamente. Eu nunca vi um que tenha sido reconstituído de forma imediata. Eu já vi acontecer o contrário. Nem na literatura eu nunca vi. Exatamente, de ovoidização imediata. Não. Eu já vi. De ovoidização imediata, lá no livro a Marca da Besta, do Robson Pinheiro, ele mostra um processo de ovoidização imediata, que eles inclusive chamam lá de segunda morte, né? Ele mostra um processo ele narra um processo de ovoidização imediata. Agora, reconstituição do ovoide para poder retomar corpos, na literatura e em todos os casos que nós já tratamos, sempre foi esse processo paulatino. Sim? No caso do espírito que toma a forma de um animal, a zoantropia. Nós percebemos que na literatura os espíritos especializados em hipnose fazem o processo inverso da hipnose que foi utilizada. Isso. Nos nossos tratamentos é comum que o doutrinador dê o comando para que ele retome a sua. Mas nós percebemos então a distância entre os procedimentos feitos na literatura, onde é necessário um especialista em hipnose para reverter o processo hipnótico, e do comando dado com uma determinada velocidade, simplicidade, parecendo desse certo forma fantasioso. Porque, voltando ao estado humano, agora queremos entender, no momento deste pulso, o doutrinador está fornecendo energia e a equipe está tratando no aspecto psicológico da reversão daquela hipnose e os doutrinadores estão fornecendo a energia necessária para isso. A energia necessária. E quando ele narra, ele faz com que as demais, através da forma pensamento, destinem a energia para que a equipe espiritual faça o processo. Perfeito! Você acabou de descrever todo o processo. Como eu sempre disse, nós doutrinadores somos a ponta da lança. Nós somos a pontinha do iceberg. Nós somos o bisturi na mão do cirurgião. A espiritualidade está trabalhando ali constantemente com os especialistas em hipnose, com os especialistas em transmutação, com os especialistas em cromoterapia, com os especialistas em DNA, para poder fazer aquele processo de transmutação ali. Há um processo muito intenso, um trabalho muito intenso da parte da espiritualidade. O que os encarnados ali estão fornecendo? Energia, ectoplasma, né? Os comandos que está dando os pulsos energéticos, está dando os comandos, está movimentando energia. Então, o doutrinador ali é a ferramenta da espiritualidade superior.
com certeza o especialista em desmanche de auto-hipnose vai estar trabalhando ali. Ele vai estar trabalhando, seja a auto-hipnose, ou seja, aquela situação em que o próprio espírito se colocou naquela condição, ou seja, o processo de hipnose feito por um especialista, por um mago negro, ou por qualquer tipo de entidade que está utilizando o processo mental em cima daquele espírito ali. Sabe por que eu acredito nisso aí? Que é o seguinte, é igual a lei da velhice. Ninguém envelhece de uma hora para outra. Existe uma lei que não tiver. É igual assim, a zootropia. Quando está determinado realmente para ter a forma humana, isso já está vindo de ser feito um trabalho, um planejamento. Com certeza. Pode fazer, agora vamos finalizar ali. Exatamente, é igual a gente fala, quando um espírito chega lá no Congá, 90% do serviço já foi feito, não é? É imediato. Vamos lá assim, vamos fazer aqui. Começa Exatamente. Fala, vou para Fresno, já começa em casa o tratamento. Eu falo muito pro consulente, quando o consulente liga lá em casa, eu falo para ele, olha, o seu tratamento começou agora. Seu tratamento começou agora, com o seu primeiro passo. Jesus falou, faça a sua parte, que o resto a gente te ajuda. Então, o seu primeiro passo você deu agora ligando. Você vai notar que o seu tratamento começou agora. E a grande maioria dos consulentes fala, menino, depois que eu te liguei, a coisa melhorou demais da conta. Ou então já teve consulente que falou, piorou, que Deus o livre. Sabe por que eu comentei isso aí? Porque nem todo lugar de zootropia que chega na casa, às vezes, já não tem esse planejamento. Então, muitas vezes, pessoas podem sair médio ou podem sair frustradas porque não conseguiu fazer aquela transformação como queria, como muitos outros chegam já um porque, planejamento, um trabalho grande. Um exemplo disso que eu posso narrar para vocês é o caso daquele caso que foi tratado segunda-feira. Foi um caso que, segunda e terça, foi um caso que pegou a casa com as calças na mão. Me deu um trabalho Então, realmente, aí é muito importante, gente, é muito importante que a gente não saia com esse sentimento de frustração, não. Igual, por exemplo, a situação da mulher, que inclusive foi narrado depois, que depois do atendimento de segunda, ela demonstrou piora, inclusive chegou a cair da cama durante a noite. Aí, exatamente, aí fala, nossa, então não está surtindo efeito. Gente, tá. E principalmente porque o caso dela ali é um caso que ela está sendo utilizada como um instrumento de resgate de milhares de espíritos. Milhares de espíritos. Compromissos pesadíssimos. Exato. Ponto. Me ajuda a raciocinar. Ligar com Deus, 100%, para sentir fenômeno, fé. Todo o nosso trabalho ele é embasado, em primeiro lugar, na fé. Se não tiver fé, não cola. Depois ele é embasado no conhecimento. Fé, conhecimento. Se você está vindo para casa, não tem a fé necessária. Se você está aqui dentro dessa casa, não está interessado nos estudos da profundidade que é necessário, está na hora de sair. Está na hora de refletir sobre a sua fé dentro da casa, sobre a sua fé da espiritualidade, sobre a sua fé naquilo que está sendo feito, sobre a fé da mentalização daquelas energias que estão sendo manipuladas, sobre a sua fé no ectoplasma que está sendo doado, sobre a fé que o ectoplasma está sendo canalizado e armazenado para acreditar 100% que está acontecendo. E estudar. Não tem outra maneira. É essa a minha briga. Não tem. Se não estudar, não dá conta trabalhar assim. Não dá. Agora põe uma interrogação na cabeça de você, e você sabe de quem que eu estou falando. Não pensa você que passa despercebido, desinteresse, não pensa você que passa despercebido a falta de dar a importância àquilo que tem a importância devida, que não passa despercebido a mim e a Ana. E quando a gente reúne, ainda tem um dedo duro do Lega ali, ó. Pois é, gente. Então é muito importante que você tenha essas duas ferramentas. Porque o conhecimento sem a fé, aí a gente vê aí esses cientistas que têm um conhecimento vastíssimo e nem acreditam em Deus. E a fé sem o conhecimento também
você não vai conseguir Por isso que trabalhar tem razão, e utilizar, exatamente, e utilizar esse potencial que a sua fé traz, essa energia que a sua fé traz. Então é muito. Um doutrinador inseguro é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo. E tem que dar o comando com a ciência de que ele está fazendo algo que ele sabe e acreditar que aquilo ali não está acontecendo, não. Já aconteceu, já deu certo. Então, quando você dá um comando para alguém, por exemplo, criando uma pirâmide em torno da pessoa, não pense assim, se criar a pirâmide, não. Já criou. Então é muito importante essas duas ferramentas, a fé e o conhecimento, porque os dois somados levarão à sabedoria, o resultado positivo. Então é muito importante isso, muito importante mesmo, tá? Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar ou a perguntar? Quando vem até nós o espírito de autista, que ainda está no estado de autista, eu posso aplicar o 10. A 10? Trazê-lo. A dissociação do espaço-tempo? Pode. O autista, ele fica no futuro. Exatamente. Fica, né, alheio e mais no futuro. Exatamente. Né? Pode demora utilizar. para perceber que ele está aqui. Então seria isso aí. Exatamente. Você vai fazer a lei do deslocamento ou seja, vamos dizer assim, a mente dele está lá no futuro. Então você vai deslocar isso para o presente, vai trazer ele para a realidade atual. Vai trazer ele para a realidade atual, né? E você vai utilizar as outras técnicas de tratamento mental, que vai ser a reconstituição das ligações neuronais, das sinapses nervosas, né? Pode dar o comando para os hemisférios, né? O lobo frontal, o bulbo raquidiano, o cerebelo, reconstituindo tudo aquilo ali e trazendo equilíbrio, principalmente energético, porque o problema do autista é justamente isso, é energia demais, então precisa atenuar aquilo ali, né? Então vai utilizar isso sim. E o processo de simbiose, quando vem, descobre que é simbiose, faz a preparação e aí tira aquele irmão desliga. Que desliga. Que há, né? Se for, por exemplo, aqui, fica aquele buraco, etc, etc. O que apliquei? Aí você ficou o buraco, não ficou? Então você vai ter que transmutar aquilo ali, você vai ter que reconstituir. Aí você vai dar o comando para a reconstituição de todos os órgãos. Aí você não precisa citar órgão por órgão. Você pode falar reconstituição de todos os órgãos afetados, trazendo a sua forma humana perfeita e saudável, reconstituindo a sua forma hominal, trazendo a forma hominal, trazendo a forma hominal. Seja em que parte do corpo Seja em que parte simbiose. do corpo for a simbiose. Senhora, só que eu fico em cobra, esse pessoal cobra nisso. Tá brincando. O pessoal só pedir para levantar a mão, metade das pessoas vão levantar. Faz isso é muito tempo. Não usando a técnica conversa. Nosso jeitinho. É outro jeito. Ô, daí você tá vendo? Eu tenho que parar de comprar, porque eu tenho que aprender, você tá vendo? Consciência, né? Os médicos com consciência, todo mundo aprende. Então me dá aula, gente. Vocês viram hoje o quanto o conteúdo da aula foi produtivo? Maravilhoso. Né? Foi um conteúdo que foi leve para a gente discorrer, para a gente falar sobre ele, né? De fácil absorção. E Peço a práticas todos, peço a todos que não se resumam ao que o Odair falou aqui, busque a apostila, busque as outras apostilas que foram disponibilizadas em PDF. Tem a apostila do trabalhador apométrico, tem o curso básico de apometria, tem o livro Espírito Matéria, os livros do Dr. Lacerda, que foram todos disponibilizados no grupo em PDF.
para que nós possamos adquirir mais conhecimento. Tem o livro Apometria, tem vários livros, os livros do Ronaldo são maravilhosos, Apometria de Desobsessão e tudo mais, são maravilhosos. Depois nós vamos continuar a partir da 10ª lei, porque nós precisamos falar também sobre a dissociação do espaço-tempo com vocês. É porque é o seguinte, a dissociação do espaço do tempo, isso, exatamente. Porque havia a necessidade de nós falarmos do choque do tempo, né? Que era a situação da ovoidização. Por isso, daqui a gente pulou para cá. Aí nós vamos voltar para essa e vamos falar sobre essa aqui que é importantíssima. Na verdade, está tudo interligado. Né? Tudo interligado. Guardado a sua proporção, de um jeitinho mais simplório, mas nós já fazemos a maioria desses. Com certeza, vocês veem que vocês já faziam. O que a espiritualidade precisava era que vocês tivessem esse conhecimento para que agora vocês saibam o que estão fazendo e que não fiquem tateando no escuro. Inseguros. Passa a mão dele aqui. Deixa eu colocar um problema administrativo aqui. Peraí, pronto? Sim. Gente, aquele banheiro ali não deve ser